galera do 8º ano. Professora Vera Campos, eu estou aqui com a disciplina de português com vocês. Nós estamos na última unidade da apostila do primeiro bimestre, a partir da página 54. E nós vamos falar hoje sobre o gênero textual, texto de opinião. O texto de opinião é um dos gêneros mais comuns do nosso cotidiano aí. Por quê? Ele é um gênero publicado em jornais, revistas e sites, né? E o próprio nome já diz, artigo de opinião. Envolve o quê? Algum pensamento, algo que você pensa e acha de um determinado assunto, qualquer assunto aí dentro da sociedade. Esse assunto pode ser relevante ou não. Como envolve opinião, o próprio nome já diz, né? Opinião, cada um tem um. Então, ele já é um tema polêmico, já é um assunto polêmico. No nosso terceiro slide, uma observação. A palavra argumento tem uma origem curiosa. Vem do latim argumentum, que tem o tema argu, cujo primeiro, o sentido primeiro, é o fazer brilhar, iluminar. Olha que curiosidade aí a palavra argumento. No nosso quarto slide, né, temos outro subtema, argumentação e contra-argumentação. Ou seja, se você argumenta a respeito de um determinado assunto, vão existir os contra-argumentos sobre esse determinado assunto. Esses contra-argumentos é a parte da discordância, a parte que você não concorda, a parte que você não aceita bem aquela opinião que foi implantada num determinado veículo de comunicação, jornal, revista ou site, né? A opinião envolve o quê? A defesa de uma ideia. O que é a defesa de uma ideia? Você acredita naquilo, você possui argumentos para defender aquela ideia que você acredita, ou seja, a sua opinião. Mas você sustentar um bom argumento não é algo tão fácil. Por quê? Para sustentar esse bom argumento ou não, você precisa de fatos concretos para comprovar a sua ideia, né? Porque senão esse texto de opinião ele vai virar um achismo. Eu acho que não está bom, eu acho que não está legal, eu não acho certo. Baseado em que você não acha certo, você não acha legal, você não acha bom. Você precisa ter um embasamento teórico a respeito desse assunto. O quinto slide vai mostrar para vocês características de um texto de opinião, de um artigo de opinião. Título do texto geralmente polêmico ou provocador. Por quê? Opinião. Opinião, a nossa opinião tem que ser meio provocativa, né? Exposição de uma ideia ou ponto de vista sobre determinado assunto. Apresentar-se em 3 partes. Basicamente, todos os gêneros textuais apresentam isso: introdução, desenvolvimento e conclusão. Predominância dos verbos no tempo presente. Por quê? Você está defendendo a sua opinião, e se você está defendendo a sua opinião, é um fato, é algo que você acredita ali naquele momento. Utilização de uma linguagem objetiva. Nós já vimos isso também durante as nossas aulas. Linguagem objetiva, linguagem subjetiva, né? Linguagem objetiva, aí os fatos concretos. Linguagem subjetiva, né, envolve um pouco, né, do nosso pensamento, do que a gente sente aí. E também a linguagem terceira pessoa, né, ou primeira pessoa, sem você utilizar muito a palavra eu acho, tá? Você vai ver isso lá na frente nas redações para o Enem. Também deve obedecer à linguagem padrão da língua portuguesa, ou seja, você não vai falar uma linguagem chula, você vai falar uma linguagem, pelo menos, longe, né, de palavras de baixo calão, palavras que não estejam em concordância ali com o seu texto. No nosso próximo slide, o 6º slide, né, procedimentos argumentativos dos quais o autor pode utilizar para alcançar o objetivo de convencer o leitor. Sua opinião, você tenta convencer alguém a concordar com aquela sua opinião. Então, você vai escrever um texto, vai trabalhar
essa sua opinião dentro desse texto. De que maneira você vai fazer isso? Tomada de posição em relação ao tema, concordo ou discordo? Justificativa da posição assumida, concordo por isso, discordo por isso. Antecipação dos possíveis argumentos contrários, ou seja, alguém vai tentar quebrar o seu argumento, vai colocar que não concorda com você. Você tem que prever isso e tentar trabalhar da melhor maneira possível o seu argumento aí, para que a pessoa não se sobressaia na sua opinião, né? E, por fim, você vai concluir o seu texto reforçando a posição que você assumiu, que você colocou ali no princípio da sua redação, né? Importante, um texto de opinião não quer dizer necessariamente, né, que ele deva ser sem fundamento, sem teorias, sem uma base filosófica ou empírica. Por quê? Senão ele vira um texto de achismo, um texto apenas que você fez ali para fazer uma provocação, tá? Lembrando, o texto de opinião tem o objetivo de convencer o leitor daquela ideia apresentada, tá? E para que esse convencimento seja o melhor possível, você precisa ter muita leitura, que a gente também já falou nas nossas aulas por aí. Ok, nós vamos encerrar por aqui, mas nós vamos continuar durante a semana ainda trabalhando o artigo de opinião. Até a próxima!